Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Eu estou aqui esperando o Washington para pegar com ele um aparelho eletrônico que eu mandei consertar. Bem, mas eu mandei consertar yesterday. Você sabe como falar yesterday em português? Se você não sabe, preste muita atenção na teleaula de hoje, porque depois da aula você vai ficar sabendo. Na nossa teleaula de hoje, nós começamos um novo módulo do nosso telecurso de inglês. Nós vamos estudar as palavras e as frases que servem para descrever ações e situações no passado. Vamos ver como contar o que aconteceu yesterday, a semana passada, em julho, nas férias, etc. E na sessão Let's Travel Together, nós vamos visitar um lugar muito bonito, a cidade de San Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos. Bem, como você pode perceber, estou justamente aqui no cenário da oficina do Washington. Washington é aquele homem que conserta absolutamente de tudo e é também o pai da Diana. E foi aqui que eu esqueci como se diz yesterday em português. Oi, pai. Ô, filha, tudo bem? Tudo, e você? O que aconteceu? Você tá com uma cara de feliz? É que eu tenho uma surpresa pra você. Yes, vai me dar um presente. Não, desculpa, filha, mas não é um presente. Minha surpresa é uma coisa que eu vou dizer pra você. Então pode dizer. Tá pronta? Tô pronto. Então vamos lá. Where were you yesterday? I was here. Why? Viu só como tá bom meu inglês? Te peguei aí? Você me surpreendeu, por essa eu não esperava. Não vai perguntar onde foi que eu aprendi esta frase? Where? I mean, onde? Foi o Tom que me ensinou. Legal, né? Super legal. Quando é que ele te ensinou isso? Yesterday. Ontem o Tom passou aqui quando eu estava terminando de consertar um gravador. Tá pronto. Agora é só ver se funciona. Vamos botar essa fita aqui. A gente aperta play. E funcionou. Muito bem, congratulations, Washington. Viu só? Consegui consertar o aparelho de ontem para hoje. Ah, mas então é isso. Yesterday quer dizer ontem em português. Mas como eu fui me esquecer? Que alegria é essa, Tom? Só porque lembrou de uma palavra? Exatamente. Yesterday quer dizer ontem. Escuta uma coisa. Você conhece outras expressões em inglês para falar do passado, Washington? Deixa eu ver. Não. A única coisa que eu conheço é yesterday mesmo. Mas existem outras expressões que indicam passado. Por exemplo, a palavra last, que é último ou última, quando vem junto de uma outra palavra, pode indicar passado. Por exemplo, last week quer dizer semana passada, ou last weekend, fim de semana passado. Ah, é só juntar o last. Exatamente. No tipo, last vacation, as últimas férias. Last year, o ano passado. Exatamente, já é um bom começo, não é? E se eu quisesse perguntar, onde você estava ontem? Onde você já aprendeu em outra aula do telecurso, não é verdade? Onde? Acho que é o where. E você é you, certo? Right. Where, onde, you, você. E para perguntar onde você estava, eu preciso também usar o verbo to be, que significa ser ou estar. Ah, to be. Esse verbo eu já conheço. Sim, mas eu tenho a impressão que você conhece esse verbo no presente. Agora você vai descobrir como usar o verbo to be no passado. Mas antes, vamos relembrar como se utiliza o verbo to be no presente. Para lembrar do verbo to be no presente, vamos usar a expressão at home, ou seja, em casa. No singular, eu digo I am at home, you are at home, he is at home, she is at home, it is at home. No plural, eu digo we are at home, you are at home, they are at home. Esta é a forma afirmativa. Primeiro vem a pessoa, depois o verbo to be e depois o complemento. Na forma negativa, é só acrescentar o not. I'm not at home, they are not at home. Na forma interrogativa, colocamos o to be antes da pessoa. Assim, are they at home? Are you at home? Ring, ring, ring. Where is my husband? Where is he? Xiii, a mulher está ligando pro marido. Olha lá. E o telefone não atende.
Ela quer saber onde está o marido. Ah, onde está o marido? Ele está no escritório, minha senhora. He's at the office. He isn't at the office. Ele não está no escritório. Desculpa, não está mais aqui quem falou, hein? Mary! 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 Mary isn't here. Vem cá. Quem que é essa Mary que não está em casa? Who is Mary? Mary is the maid. Mary é a empregada e ela também não está em casa. Peter, Paul, Quem são Peter e Paul? Who are Peter and Paul? they are my sons. They are not home. Ah, Peter e Paul são os filhos dela e também não estão em casa. Será que essa mulher foi abandonada? Where were you? Ô, da lanterna, Ah, o que a mulher está perguntando pro marido, hein? eu não sei não, mas olha, pelo jeito ela tá disposta a arrancar essa resposta dele à força, viu? Não quero Olha lá, nem olha lá. olhar. Eu odeio violência. Where were you? I was at the office. Olha lá, eu não falei? Ele estava no escritório, ele disse, eu estava no escritório. Peter, Paul, where were you? Agora ela quer saber dos meninos. Onde eles estavam, hein? We were at school. Ah, e eles responderam logo. Nós estávamos na escola. Mas que mulherzinha casca, hein? Nervosa, né? And Mary? Where is Mary? She isn't at home. Eu não disse? Agora ela quer saber da empregada que sumiu. Was she at home this morning? Was she at home this morning? Foi isso mesmo que ele perguntou? Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas o que quer dizer essa pergunta? O que ele está querendo saber? Olha, ele está querendo saber se a empregada estava em casa de manhã. É isso. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Was e were são as formas do verbo to be no passado. No presente eu digo I am. No passado eu tenho que dizer I was. No presente a gente diz you are. No passado you were. No presente he is, she is, it is. No passado he was, she was, it was. No plural é ainda mais fácil. Presente we are, you are, they are. No passado muda para we were, you were, they were. Por exemplo, she was at home. Esta é a forma afirmativa do verbo to be no passado. Na forma negativa é só acrescentar o not. She was not at home. E na forma interrogativa é só colocar o verbo no começo da frase. Was she at home? Portanto, não tenho que confundir. Tem uma coisa que me confundiu sim, Tom. E o que foi? Where you were. Parece tudo igual? É verdade, para o brasileiro pode confundir mesmo. Mas é só prestar bastante atenção que fica fácil perceber a diferença entre where e were. A palavra em inglês que significa onde é where. Se escreve com um H depois do W e sai um erzinho. O E tem um som aberto parecido com o verbo é. E uma das formas que você aprendeu hoje é were. Essa palavra não tem H e o som do E dela é fechado. Were. É só lembrar que quando o som do E é aberto, a palavra é escrita com H e significa onde. Where. Sem o H, o som do E é fechado e a palavra é uma das formas do verbo to be no passado. Were. Where were.
Agora ficou fácil. Então, tá vendo só? Quanta coisa você já aprendeu hoje, Washington? Pois é. E tudo porque você esqueceu que yesterday em português quer dizer ontem. Aliás, Tom, você anda muito esquecido ultimamente. Quem, eu? Imagina só, eu tenho uma ótima memória. Ah, é? Então me responda. Where were you yesterday? Hoje a gente vai conhecer uma das cidades mais famosas do mundo, São Francisco. Let's travel together! Os americanos chamam essa cidade de San Francisco. Ela fica na costa oeste dos Estados Unidos. Os primeiros assentamentos na área de São Francisco foram feitos pelos espanhóis em 1776. Em 1849 e 1859, graças à corrida do ouro e da prata, muitos imigrantes de diversas nacionalidades chegaram nas cidades: chineses, italianos, filipinos e japoneses. São Francisco passa por períodos alternados de intenso desenvolvimento ou reconstrução, pois a área que a cidade ocupa é sacudida de tempos em tempos por fortes terremotos. Um deles quase tirou a cidade do mapa, em 1906. Outro mais recente, em 1989, também causou grandes estragos, mobilizando toda a força de reconstrução da cidade. Culturalmente, essa cidade americana tem uma história muito rica. Possui teatros, companhias de balé, ópera, orquestras e museus que são referências para todos os Estados Unidos. Alguns locais em São Francisco são os preferidos pelos cineastas e turistas. A Golden Gate, ponte que une a Baía de São Francisco com o Oceano Pacífico, que é o cartão de visitas da cidade. O bairro chinês Chinatown, o Fisherman's Wharf, Rua do Porto, que no século XIX era dominada pelo comércio de peixe dos italianos, e agora é uma rua comercial com restaurantes, lojas de souvenir e hotéis. E na Baía de São Francisco, Alcatraz, a famosa prisão federal que hoje está desativada. A cidade também possui 3 linhas de bondes, streetcars, que em São Francisco se chamam cable cars e unem os diversos bairros da cidade. É um transporte muito útil, já que São Francisco é rodeada pelos morros, tendo como paisagem mais comuns as ladeiras. Vamos aproveitar esse bonde e conferir a revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você começou a estudar as formas do passado em inglês. Você aprendeu como fazer frases no passado usando o verbo to be. E que esse verbo só tem 2 formas no passado, was e were. Na parte de turismo da nossa teleaula de hoje, você visitou a cidade de San Francisco. Bem, e chegamos então ao final dessa teleaula de hoje. Para você se preparar muito bem para o futuro, você tem que estudar direitinho as frases no passado em inglês, ok? Bye, bye.